Vocês enxergam efetivamente? É uma tabelinha, né? Com os diâmetros. Vão me ajudando aí, pessoal. Tem uma tabela aqui. Então, beleza, então é isso. Isso aí. Pessoal, na última aula, ficou um ponto em aberto que foi com relação ao dimensionamento da tubulação no diâmetro interno, no caso de uma tubulação para o fluido, né, para uma tubulação para a hidráulica, né? A gente viu duas equações gerais que foi relacionada à perda de carga, né? Com base nas equações da perda de carga, é que a gente vai dimensionar efetivamente essa tubulação. Então, nós temos as duas equações aqui, que são equações gerais, tá? Que a gente chama equação de Darcy, ou equações universais. Essa forma como ela está apresentada aqui, ela é muito mais comum quando a gente vai trabalhar lá em mecânica dos fluidos, separadamente. Essa aqui é a equação mais sintética, né, que ela engloba aí os componentes, o coeficiente de perda de carga. Eu tinha comentado na aula passada que o coeficiente de perda de carga, ele engloba o fator de atrito, um comprimento equivalente, nada mais é que a gente tem uma singularidade, e essa singularidade ela vai apresentar uma perda de carga. Então, a gente converte essa perda de carga da singularidade em um comprimento de uma tubulação retilínea que a gente dá o nome de comprimento equivalente. Então, nós temos essa equação que tem um coeficiente de perda de carga, geralmente os fabricantes fornecem em função do tipo de conexão ou obstáculo que vai estar presente aí dentro do trajeto do fluido. Mas, o material didático de vocês traz uma equação diferente. Na verdade, não é diferente, é uma equação adaptada para o problema de pneumática e hidráulica, né, que é a disciplina. Então, a equação geral não deixa de ser a mesma. A perda de carga total do sistema, ou seja, a dissipação total de energia de pressão, ela é em função da perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada. Então, tem essa somatória que a gente soma todos os componentes. Ok? O que a gente precisa respeitar é que a pressão nominal, ou seja, é aquela que a gente estabelece para ser consumida durante o uso daquela pressão, né? A pressão vamos considerar assim, é a pressão disponível. Essa pressão aí, ela é fornecida pelo compressor, né? E isso aqui, ela é transportada por essas tubulações que a gente está dimensionando. Isso aqui tem que ser maior que todas as perdas que acontecem no caminho, tá? Então tem que ser maior, assim como que ser maior que a soma da pressão de trabalho, que é a pressão que a gente vai utilizar, mais essas perdas, ou seja, a pressão nominal é o que o compressor fornece, é o que está disponível para ser utilizado, ela tem que ser maior que o que é desperdiçado, ou seja, na verdade é dissipado na forma de perda de carga, e o que efetivamente a gente vai consumir. Ok, isso aí ficou claro para vocês. Aí eu trouxe essa equação aqui. Nessa equação, eu disse que era uma equação geral para a gente calcular a perda de carga total. Sim, essa aqui é a equação geral. Ela resume essas duas equações anteriores, ok? Então, eu acabei fazendo uma certa confusão na hora de explicar, mas, sobretudo, a confusão está no fato que essa equação, ela não inclui a perda de carga, que a gente chama de ΔP, que é a perda de carga singular, ou seja, devido a singularidade das válvulas. Opa, esse acento aqui não existe. Das válvulas. Então, essa equação ela inclui a perda de carga, ΔH, localizado, mais o ΔH distribuído, porém, só está correlacionado às conexões. Tá? A localizado. Não entra aqui as válvulas. As válvulas. Portanto, na hora que a gente aplica essa equação, a gente só encontra a perda de carga total dos componentes e da tubulação retilínea. Ok? Aí eu trago, mais adiante na aula anterior, essa informação de que nós precisamos considerar a perda de carga nas válvulas. Tá? Aí isso é em função do quê? Da vazão. E o meu Deus.
fabricante vai fornecer catálogos em que vocês vão saber ajustar qual que é a perda de carga daquela válvula, dependendo da vazão, né, da linha, do sistema que você está trabalhando, ok? Aí, pessoal, eu trouxe já de forma direta esse exemplo, né? Aí a gente calculou aqui o procedimento, a gente começa calculando as singularidades relacionadas às conexões, né? Qual que é o comprimento equivalente, né, que a gente chama de E2, L2, das singularidades, ou seja, das conexões. Então, a gente tem aqui vários elementos que compõem a linha, né? E cada componente ele vai apresentar uma perda, né? Um comprimento equivalente. Esse comprimento equivalente ele vai ser convertido no final, né, num valor de perda de carga. Então, primeiro a gente tem que saber qual que é o comprimento equivalente total, tomando cada conexão, cada singularidade que está presente. Ok? E aí a gente vai obter essa informação. Isso aqui, como a gente já pode perceber, tem unidade de comprimento. Tá? Então, o comprimento equivalente, como o próprio nome diz, ele é uma informação em unidade de comprimento. Eu expliquei na aula anterior como que isso é traduzido em termos de pressão. Só para a gente entender aqui, ó, nessa equação, porque ficou na dúvida. Aqui nós temos o LT, o comprimento total, que é a soma do comprimento equivalente total das singularidades, que a gente chama de L2, mais o comprimento retilíneo da tubulação. Então, nós temos uma tubulação reta, que pode estar conectada à outra por uma curva. Aqui nós temos uma válvula de abertura e fechamento, né? E aqui nós temos outra singularidade. Então, essa tubulação retilínea, ela entra nessa parcela aqui, ok? Então, geralmente, os problemas já te fornecem, como nesse caso aqui, ó. Ela tem um comprimento linear de 5 metros, ok? E aí a gente precisa calcular o L2, que está associado aos comprimentos equivalentes de cada elemento, que é o que é feito nessa primeira tabela. Então, a primeira coisa, calcule esse comprimento equivalente total. Aí, a gente precisa consultar tabelas de fabricantes para poder pegar essa informação. Qual que é o comprimento equivalente de um T de saída bilateral? Tá? Aí, na aula anterior, eu trouxe essa informação com vocês. Aí, a gente vai preenchendo. Aqui que entrou o problema que acabou causando a confusão no final. Nós temos essa tabelinha aqui, que é a segunda parte, que a gente precisa calcular a perda de carga das válvulas. Tá? Tem um microfone com ruído aí. Me ajudem aí, pessoal. Desliga o microfone. Pronto. Voltando aqui. Então, o segundo passo é calcular essas perdas de cargas singulares das válvulas. Aqui nós vamos somar, por exemplo, uma válvula de controle direcional. O J, ela tem X valor, conforme o fabricante. Como a gente tem apenas um, a gente vai multiplicar por um e colocar essa informação aqui. No final, a gente tem o nosso DPzinho aqui, total, que vai ser em bar. Ok? Aí, para fechar, a gente vai utilizar essa equação, porque aqui a gente já tem condições de calcular o L total. Né? O L total é o comprimento 1, fornecido no problema, mais o L2, que é da primeira tabela. Inserimos aqui os valores necessários, tá? Para o cálculo da perda de carga na linha, ok? Aí depois a gente precisa calcular a perda de carga total efetiva do sistema. Então, a perda de carga, que eu vou chamar de total, deixa eu só usar aqui o termo correto, né? Ele chama aqui de T, a perda de carga total é a perda de carga na linha, que é usando essa equaçãozinha aqui, mais as perdas devido à dissipação nas válvulas, ok? Essa é a equação, tá? Então, esse é o procedimento.
Aí, voltando só um pouquinho, a gente só tem que tomar cuidado com essa tabelinha aqui, com essa equação, tá? Essa equação aqui, ela tem um fator de conversão aqui que acaba causando uma certa confusão nas entradas. Mas o que a gente vai inserir aqui, ó? Aqui nós temos o fator de atrito. O fator de atrito, ele é adimensional, tá? A dimensão é 1, tá? Não tem dimensão. É comprimento dividido por comprimento. Aqui nós temos a massa específica. Aí, pessoal, tem que tomar cuidado. A massa específica em quilogramas. Nesse caso, é por centímetro cúbico. Essa equação. Ela aceita a informação em quilogramas. Deixa eu ver, não. Quilogramas por metro cúbico mesmo. Por metro cúbico. Tá? Eu tô tendo uma colinha aqui. Eu tive que revisar essa equação porque ela é muito focada nesses termos de conversão que acaba confundindo. Não é muito intuitivo. Tá? Então, aqui é em metros cúbicos. Nós temos aqui o comprimento total, que a gente acabou de calcular, é em centímetro. O diâmetro interno da tubulação é centímetro. O que mais? A velocidade é centímetro por segundo. Ok? O final, vocês vão obter um valor aqui de perda de carga em bar. Tá? É a informação. Bar é igual a quilograma-força. Opa! Quilograma-força por centímetro quadrado. 1 bar é igual a 1 quilograma-força por centímetro quadrado, aproximadamente. Tá? Vai dar 1,01 e algum quebradinho. Então, só para a gente focar nisso. Eu vou deixar exercício para vocês praticarem. Na aula que vem, a gente vai fazer só exercício. Vai ser a nossa aula antes da prova. Então, no dia 28, acontece a nossa primeira avaliação. Pessoal, ficou claro, mais ou menos, essa explicação? Que a gente vai continuar com a perda de carga, mas agora vamos falar da perda de carga dos sistemas pneumáticos. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, beleza. Então, vamos lá. Os sistemas pneumáticos, ele pode, a gente pode calcular de uma forma quase que análoga, ou seja, semelhante à anterior. Só que aqui a gente vai ter que levar em consideração outros aspectos que são característicos de um fluido dito compressíveis, tá? Então, nesse caso, os efeitos viscosos nos escoamentos internos, no caso de gases, como o ar comprimido, né, o ar em questão, ele se comporta como um fluido compressível. Portanto, a viscosidade que acontece ali é baixa, tá? Então, a gente não vai trabalhar com essa abordagem de número de Reynolds para esse tipo de escoamento. Então, o efeito viscoso, ele acaba não sendo considerado aí, tá? Aí, na hora do dimensionamento, a gente vai considerar outros parâmetros aqui, tá? Aqui nós temos alguns critérios, sobretudo na hora de dimensionar esse diâmetro mínimo, a gente precisa considerar uma queda de pressão admissível, tá? Que a gente já vai ver qual que é o valor dito tolerável para tubulações, tá? Com base em estudos. O volume de ar corrente, que no caso é a nossa vazão, o comprimento total da linha tronco. Quando eu falo linha tronco, é a nossa linha principal. Eu já vou mostrar uma imagem para vocês, aí vocês vão lembrar. A gente tem a linha principal, a linha secundária e a de alimentação. Então, a gente precisa saber qual que é a vazão, qual que é esse comprimento total dessa linha principal que a gente tem disponível no nosso sistema, qual que é a queda de pressão admissível. Tá? Essa queda de pressão admissível, ela varia de 0,3, tá? Para comprimentos de linha principal menor que 500 metros, menor ou igual a 500 metros, vamos colocar aqui 0,3 o que bar ou quilograma-força por centímetro quadrado, para L menor ou igual a 500. Isso aqui, pessoal, são dados técnicos dessa área. Então, isso aqui foi feito estudos, né, e verificou-se que é tolerável uma queda de pressão, ou seja, uma perda de carga de até 0,3 bar para dimensões, para comprimentos
até 500 metros, tá? Para tubulações principais maiores de 500 metros, o máximo aí tolerável é de meio, tá? Meio bar ou meio quilograma-força por centímetro quadrado. Então, a gente tem que projetar, né, e considerar no dimensionamento essa queda máxima aí. Além da vazão, desse comprimento, da queda de pressão admissível, nós temos que identificar esses pontos de estrangulamento. Aqui usa-se, né, na pneumática o termo estrangulamento, né, e lá na hidráulica a gente usa singularidade. Mas os estrangulamentos são as restrições, as conexões, as mudanças de fluxo que vão gerar uma dissipação, uma perda de carga. Tá? E outro ponto importante é a pressão de regime, é a pressão utilizada, a gente dá o nome também de pressão a pressão na qual o reservatório, né, ele se encontra. Então, é a pressão nominal para o caso da hidráulica, tá? Aqui a gente dá o nome de pressão de regime. Então, a gente não pode confundir pressão de regime com pressão de trabalho. Basta lembrar que a pressão de regime ela é equivalente em termos de associação com uma pressão nominal ou pressão do reservatório. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho aqui sobre uma rede de distribuição de ar comprimido. Então nós temos aqui todo um sistema, né, de distribuição de uma determinada planta aí. Nós temos a linha tronco, deixa eu usar aqui a canetinha em vermelho, a linha tronco aqui, que também é dado também como linha principal, ou rede de distribuição principal. E nós temos as derivações, que são denominadas, né, linhas secundárias, e a cada linha secundária nós vamos ter aqui as linhas de alimentação, ok? Então, cada tipo de linha tem, né, que ser determinada e calculada o seu diâmetro, tá? O diâmetro interno dessa tubulação. E a gente vai aprender a fazer isso agora. Vamos seguir aquela sequência, tá? Qual que é a vazão, qual que é o comprimento total, a queda de pressão, o número de pontos e a pressão de regime. Vamos seguindo assim essa análise. Então, o que é o volume de ar? Eu já citei, né, inicialmente, só para fixar, é a quantidade de ar em metros cúbicos por hora, tá? Que é a unidade convencional, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de ar comprimido. Então, é a quantidade de ar que é consumida na rede pelos atuadores. Os atuadores são os dispositivos que ficam no final, seja para executar um trabalho, seja para fazer a limpeza de uma bancada, tá? Então, são os atuadores. E a gente supõe, pessoal, no cálculo do volume de ar, no dimensionamento da rede, que todos estejam funcionando simultaneamente. Então, a gente considera o pior caso, onde o pico de consumo é máximo, tá? Além disso, a gente sempre considera a possibilidade futura de uma ampliação. Então, a gente sempre vai considerar também uma ampliação, em torno de 60% dessa vazão aí a mais, para que a gente possa, né, caso queira fazer alguma adaptação lá na própria planta, a gente ter essa possibilidade aí de ampliação do consumo, tá? Então, considera-se uma situação de pico, né, do que você quer atualmente, e soma-se a isso mais 60% desse valor para futuras aí, ampliações. Tá? Então, isso aqui é um valor mínimo de referência. Obviamente, vocês podem ter uma previsão real de que há 2, 3 anos, por exemplo, esse valor pode ser o dobro. Então, já aplica-se nesse momento esse fator de ampliação. Aqui no termo queda de pressão admitida, né, é aquela pressão que a gente deu o nome lá de perda de carga, ok?
E a gente tem que considerar aqui esse valor de 0,3 kg/força por centímetro quadrado para tubulações menores que 500 e, no máximo, 0,5 kg/força para aquelas situações de comprimentos maiores que 500 metros. Ok? Lembrando que essa unidade aqui é equivalente ao bar. Beleza? Nós estamos falando disso aqui. Ó. Essa é a nossa linha principal, essa tubulação de diâmetro maior. E aqui nós temos uma derivação, que é a nossa linha secundária, que pode ter aqui, né, linhas de alimentação que são as que são conectadas aos nossos dispositivos dentro da planta que está instalada essa rede. Os pontos de estrangulamento. Os pontos de estrangulamento diz respeito a esses componentes, tá? Que são as conexões, os registros, as curvas, tá? Os T's que são usados dentro dessa linha principal, tá? Para distribuição para as demais linhas, ou não, né? Ou às vezes a gente quer direcionar dentro da própria planta, né, o sentido. Então aqui nós temos uma singularidade. Nesse exemplo aqui, nós temos outra singularidade trazendo o fluxo para baixo. Tá? Aqui nós temos uma conexão, né, uma emenda aqui dentro dessa tubulação principal, que também é uma singularidade. Então, isso aqui precisa ser computado, lembrando que esses componentes apresentam, né, os valores de comprimento equivalente, que aqui a gente vai estar trabalhando ainda em comprimento equivalente, ou o nosso L2, em termos de equação, tá? Na tabela. Então, sempre vamos buscar tabela de fabricantes para nos orientar. E eu vou fornecer nos problemas e algumas tabelas que vocês podem utilizar, para que não fique pegando tabelas de fabricantes diferentes, e aí na hora de fazer uma conferência, aí fica complicado para mim, tá? Mas aí, na hora do projeto, vocês vão precisar fazer essa busca, sem problema algum. Então, só para fechar aqui, o que é pressão? Opa, marca-texto. Pressão de regime. A pressão de regime é a pressão efetiva fornecida pelo compressor, tá? Que se armazena no reservatório e se distribui por todo o circuito. Então, é aquela que vai alimentar os pontos de consumo. Tá? Aí, só para lembrar, a pressão de trabalho é a pressão necessária para o acionamento dos atuadores. Ok? Aí, o que a gente faz, pessoal? A gente utiliza o lubrifio. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre esse componente, tá? Mas o lubrifio nada mais é que um componente onde tem a junção de uma válvula reguladora de pressão, mais um lubrificador e mais um filtro. O fato de ter uma válvula reguladora de pressão, a gente reduz e estabiliza a pressão para aquela pressão que a gente diz pressão de trabalho. Então, a gente vai trabalhar com a pressão de regime também, nesse caso. A pressão de regime, ela pode ser trabalhada em bar, né, ou em quilograma-força por centímetro quadrado, que é o que a gente está adotando aqui. Vamos trabalhar com o equacionamento. Aqui tem a equação, tá, pessoal? O diâmetro mínimo necessário para a linha principal ou tronco. A fórmula ela está aqui com o fator de conversão. Então, portanto, temos que tomar cuidado na hora de utilizar para jogar os dados dentro da equação conforme ela pede. Logo, a vazão de vocês tem que estar em metros cúbicos por hora. Okay? Eu citei as dimensões disso lá no início. Então, nós temos aqui a vazão em metros cúbicos por hora, a pressão, a queda de pressão admitida, tá? Que é, no caso, a nossa perda de carga admitida. Aí nós usamos a informação em bar, tá? Então, isso aqui é em bar. E aqui nós temos a pressão de regime, que é a pressão fornecida pelo compressor, que nesse caso é em bar ou em quilograma-força por centímetro quadrado. E mais, o comprimento total, esse L total aqui, é o L1, que é a tubulação retilínea, né? O comprimento retilíneo, mais o L2, que é a somatória aí dos comprimentos equivalentes de cada
componente aí que está presente ao longo dessa linha. Ok? A gente vai sempre trabalhar com tabelas, então isso aqui precisa ser fornecido para vocês, ou eu direciono vocês a um determinado fabricante para vocês consultar. Vamos fazer um exemplo aqui. Oi. Rapidinho. Esse é 10 vezes a raiz quinta, é isso? Ou é 10 vezes 5? Esse 5 aqui, qual que é desse 5? É uma raiz quinta. Deixa eu ver. Raiz quinta. Ah, tá, beleza. Só para confirmar mesmo. Esse aqui aleatório ali. Tirei do livro didático, ele é um pouquinho confusa, né? Mas é raiz quinta desse termo que está aqui dentro. Beleza. Depois, na aula, pessoal, eu vou indicar um livro bastante interessante, muito bom, que eu tenho usado como referência também, para vocês estudarem. O material didático foi baseado nele, né? Muitos exercícios que estão no material didático são dele, vocês vão poder depois consultar. Nós temos esse 10 ao cubo aqui, que eventualmente ele pode estar aqui em cima, tá? Então, se vocês encontrarem um 10 a menos 3 aqui em cima e ausente aqui embaixo, é a mesma coisa, só por uma questão de potenciação. Ele vem para cá, o sinal fica negativo, tá? Então, eu vou utilizar, ora, essa fórmula com ele aqui embaixo, e em algum momento ele pode aparecer aqui em cima, só por uma questão de print que eu peguei, para não ficar reescrevendo essa fórmula toda hora para vocês. Vamos fazer esse exemplo, então. Nós temos que calcular o diâmetro interno da tubulação principal de um sistema de distribuição de ar comprimido. Nós já temos aqui o comprimento da tubulação linear, né? 300 metros. Okay? A perda de carga admitida é de 0,3 kgfm por centímetro quadrado, porque é o que a gente já viu que isso aqui é padrão na literatura técnica da área. A pressão de regime é de 9 kgfm por centímetro quadrado. A pressão de regime é a pressão do compressor, tá? O volume de ar corrente, que é a soma do consumo total, imagine que aquilo lá está acontecendo tudo de uma vez, hoje, neste momento, na fábrica, é de 300 metros cúbicos por hora. Então, estima-se que há um aumento da capacidade nos próximos 10 anos, então, em 60%. Então, vamos aplicar depois isso aqui. Uma coisa importante lembrar para vocês é que existe um valor de pressão de regime, e na verdade é um valor encontrado no mercado em que essa pressão de regime oscila, tá? Então, só para vocês terem como referência, esse valor varia de 7 a 12 kgfm por centímetro quadrado. Então, os valores comercialmente encontrados aí, de 7 a 12 bar, geralmente as pressões nesses reservatórios. No caso da pressão de trabalho em sistemas pneumáticos, existe um valor que é economicamente viável, tá? Ou industrialmente aceito. Pressão de trabalho em torno de 6 kgfm, tá? Por centímetro quadrado. Quanto maior a pressão em circuitos pneumáticos, né, a gente está falando de uma pressão aqui, a gente está associando principalmente a um trabalho, ou seja, a conversão de pressão em força. Tá? A gente sabe que força é a pressão de trabalho vezes a área do atuador. Isso considerando aí um atuador, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso, mas um atuador de pistão, né? Vai haver uma pressão aqui de trabalho nessa área e para pressões acima de 6 kgfm, a gente acaba não compensando o gasto energético para fornecer uma pressão maior que essa. Tá? Aí acaba precisando verificar a viabilidade de se usar, né, um circuito hidráulico pontual para resolver aquele problema. Imagine que você quer uma guilhotina acionada pneumaticamente. Né? Qual que é a força de saída desse pistão? Né? Será que 6 kgfm vai ser o suficiente para gerar a força de corte? Se você precisar aumentar essa pressão demasiadamente, a ponto de superar esse valor, aí você tem que verificar, porque economicamente não é mais tolerável esse valor. Tá? Você vai gastar mais energia do que o trabalho convertido efetivamente.
Isso é só informações gerais, tá? Então, a pressão de regime varia de 7 a 12 e a pressão de trabalho, economicamente encontrada, é em torno de 6 bar. Vamos para o problema, então. Então, nós temos essas informações. As singularidades estão aqui, 5 T's, 29 T's roscados, 7 válvulas do tipo gaveta, roscadas, e 5 curvas de 90 graus de raio longo. Beleza. Pessoal, aí o fluxograma segue aqui. Então, determine um diâmetro nominal sem considerar as singularidades. Por quê? A gente quer um diâmetro interno, né, dessa tubulação. Então, o primeiro passo, a gente vai encontrar um diâmetro nominal primeiro para poder, pessoal, procurar nos catálogos qual vai ser o diâmetro desses elementos aqui, das singularidades. Depois, a gente vai retroalimentar essa fórmula. Tá? Então, primeiro, a gente vai calcular o diâmetro nominal considerando esse L aqui apenas como o nosso L1, a gente vai chamar de L1, tá? A gente vai tirar ele, e encontra-se um valor, aí vai no catálogo do fabricante, pega as informações de comprimento equivalente para aquelas singularidades cujo diâmetro corresponde a esse diâmetro nominal encontrado. Depois, a gente retroalimenta e verifica se a informação ela ainda é válida. Tá? Então, vamos lá. Para substituir nessa fórmula, eu tenho todas essas informações aqui, exceto a vazão corrigida. Tá? A vazão informada é de 300 metros cúbicos por hora. Oi. Desculpa atrapalhar, mas a questão do comprimento do total, o senhor falou que era para pegar o L1, pode ser qualquer um aleatório? Não, o exercício ele fornece o comprimento total linear da tubulação, que é o L1. 300 metros. Entendi. Tá bom? Então, nós temos aqui o nosso LT vai ser igual a L1 por enquanto, tá? Aí, para inserir os dados aqui, a gente tem que colocar a vazão corrigida. Como é 60% a mais, estima-se, então a gente tem que multiplicar por 1,6, né? E a gente vai encontrar o valor correto aí para ser usado. Portanto, nós vamos ter 480, tá? 480 metros cúbicos por hora. A capacidade atual, né, de consumo máximo é de 300, estima-se um aumento de 60%, então ela tem aí vamos considerar assim, um fator de ampliação de mais 180 metros cúbicos por hora de vazão. Beleza, agora é só alimentar a fórmula, não tem nada de demais. Então, o diâmetro vai ser igual a 10 raiz quinta, tá? De tudo isso que está aqui dentro. Aí, pessoal, tome cuidado com a calculadora, porque esses exercícios muito expoente assim acaba causando um pouco de confusão. 166, 3, 7, 8, 5. Lembra que esse 10 aqui estava aqui embaixo? Então, ele veio aqui para cima, ficou 10 a menos 3. É a mesma equação anterior. A vazão encontrada elevado a este expoente, 1,85. O comprimento é de 300. Ok? 300. O que mais? As unidades, por respeitando aquela sequência, aqui é em metros cúbicos por hora e o comprimento em metros, beleza? E a pressão aqui, a perda de pressão admitida, né, de 0,3 kg/força por centímetro quadrado. E a pressão de trabalho foi admitida, a pressão, na verdade, aqui é de regime, né? Pressão de regime de 9. Fazendo o cálculo, a gente vai ter um diâmetro aí de 70 milímetros. A gente vai buscar um diâmetro comercial superior mais próximo para a gente consultar as perdas das singularidades. Então, vamos aqui. 70 milímetros de diâmetro interno. Então, a gente tem aqui 62, né? O próximo aqui é 77,9, ou seja, 3 polegadas, tá? Então, esse é o diâmetro comercial mais próximo, voltando aqui. Então, a gente vai escolher um diâmetro de 77,9.
milímetros ou 3 polegadas. Nesse mesmo fabricante que eu consultei para essa tubulação, eu vou pegar os comprimentos equivalentes para aquelas singularidades. Então, o que eu fiz? Pessoal, eu monto uma tabelinha, coloco todas as singularidades, as quantidades, e pego no fabricante e informo aqui. Então, 1 T roscado com fluxo em ramal equivale a 5,2 centímetros de perda em comprimento equivalente, tá? Então, esse é o comprimento equivalente. Fazendo depois a multiplicação, eu tenho esse comprimento equivalente total. Então, essa é a nossa informação aqui, que é o nosso L2. Está colocando o L1 aqui, mas vamos adotar aquele conceito de que o comprimento total é o L1, mais o nosso L2, que é esse comprimento equivalente das singularidades. Temos 300 metros, mais isso aqui é em centímetros. Então, isso aqui vai ser igual, né, em metros, 0,8176 metros. Então, 300. Calma aí, deixa eu só confirmar aqui. Aqui. Não, na verdade, isso aqui está em metros também, pessoal. Vamos tomar cuidado aqui. Eu pego o autor e o autor coloca a unidade de metro em M maiúsculo. Isso aqui está errado. Ó. Sistema internacional, metro é minúsculo. Isso aqui é M mol, tá? Então, isso aqui está em metros, ok? Metros. Então, não tem que converter nada, não. Vai dar 381,76 metros. Esse é o comprimento total, considerando aí. Vocês observarem, ó, o T, esses T's, essas válvulas, esses elementos que estão aqui, ó, eles representam 81,76 metros de comprimento dentro do sistema. São muito importantes. Às vezes a gente acaba considerando somente o comprimento retilíneo, mas esquecemos que esses componentes aqui, eles realizam a dissipação de energia do processo. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente vai retroalimentar aquela equação anterior, considerando esse novo L aqui. Opa, aqui. Vou trazer a fórmula aqui. O D vai ser 10 raiz quinta. Aqui nós temos aquele fator de conversão, 1,63685 vezes 10 a menos 3, multiplicado pela vazão, que continua sendo 480, elevado a 1,85. Isso aqui multiplica-se pelo comprimento total agora que a gente encontrou, que foi 38176 centímetros. Dá 73,5, senhor. Hã? A minha deu 73,5. E vai ser isso mesmo. Então, o diâmetro foi de 73,5 milímetros. O que a gente observa, pessoal? Que o nosso diâmetro considerado inicialmente, comercial, mais próximo, ele é 77,9. Então, não vai mudar nada no nosso sistema. Então, a gente pode manter a tubulação previamente determinada. Tá? Então, nesse caso, as perdas de carga devido a essas singularidades, o diâmetro ainda continua o correspondente ao de 3 polegadas. Mas caso isso aqui se alterasse acima do padrão comercial aqui estabelecido, a gente precisaria pegar o comercialmente mais próximo. Ou seja, se fosse 78, tá? Aí a gente teria que pegar o de 90,1 para ser a nossa tubulação comercial associada a esse fabricante. Obviamente que vocês poderiam pegar um fabricante que tenha um valor entre esses dois aqui para ser utilizado na tubulação. Tá? Mas o procedimento é esse. Se esse valor ficar inferior ou igual ao anterior, mantenha o anterior. Então, a gente vai usar aquela de 77,9 milímetros.
esse é o procedimento. E o que a gente faz com as linhas secundárias? As linhas secundárias e de alimentação, tá? Só para lembrar, vou avançar aqui um pouquinho. As linhas secundárias são esses componentes aqui, e as de alimentação são essas derivações que acontecem. Então, o que a gente faz? A gente vai usar aquela mesma equação, tá? Só que a gente vai ter que considerar, nesse caso, para esse problema de resolução, considerando que todas as linhas secundárias tenham o mesmo comprimento, tá? O mesmo comprimento. Aí complica um pouquinho o cálculo em casos de tubulações variadas. Aí a gente precisa fazer um ajuste depois no final, tá? Mas, sobretudo, quando essas linhas secundárias têm o mesmo comprimento, aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai considerar a vazão, né? Essa vazão aqui, e a gente vai ter que dividir por cada linha que tem no nosso sistema. Se tiver 10, a gente vai calcular, na verdade, pessoal, o diâmetro interno de uma linha, tá? É uma linha. Só que como todas têm o mesmo comprimento, então a gente vai dividir a vazão por a quantidade total de linha, e aí a gente vai encontrar o diâmetro de uma, que vai ser equivalente aos das demais. Okay? Então, a única coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar a vazão e dividir pela, vou colocar assim, quantidade de linha. O que mais? A gente também tem que somar os comprimentos dessas linhas aqui, ó. Geralmente o exercício pode trazer para vocês, mas na prática vocês precisam saber, além disso, qual é o comprimento, tá? E aí a gente vai ter aqui, no caso, a soma de todos, né, em termos gerais, mas no cálculo, como a gente vai considerar a vazão que passa por uma linha, a gente vai pegar o L, que é o nosso L1, é igual ao L de uma única linha. Ok? Uma linha. Ficou estranho aqui, mas é isso. Então, aqui, a gente vai pegar a vazão total e dividir por a quantidade total de linha. Então, a gente vai ter a vazão por linha e o comprimento de uma única linha. E a gente insere na equação anterior de forma semelhante. Ou seja, a gente vai encontrar um diâmetro nominal primeiro, depois a gente vai calcular qual que é o comprimento L2, devido às singularidades que estão presentes. Depois, a gente vai calcular o comprimento total da linha secundária, e aí insere naquela equação do diâmetro de novo. Aí vocês vão encontrar um diâmetro. Se esse diâmetro for menor ou igual ao comercialmente disponível determinado anteriormente, aí vocês vão permanecer com ele. Senão, vai ter que usar, né, o superior mais próximo, para aquele caso. Pensando nisso, eu vou deixar esse exercício para os senhores. Vocês têm que me entregar ainda hoje. Tá? Eu já vou disponibilizar o link para vocês praticarem. Tá? Então, essa é a atividade 2 de hoje. Então, vou deixar um prazo, vocês têm até às 9 horas para fazer, e esse exercício ele vale 300 pontos de nota. Beleza? Então, vocês têm até às 9 horas de hoje para enviar e vale 300 pontos. Professor, qual é o comprimento das linhas secundárias? Neste exercício, a gente tem aqui 11 metros. Então, aqui é... Mas essa da tubulação linear principal, a secundária é a mesma coisa? O termo aqui usado linear é essa tubulação secundária, né, linear, que é a reta. Aí nós temos a tubulação considerada equivalente, que é as conexões. Então, toda vez que o problema trazer aqui, eu quero que... Então, vamos vir aqui para esse primeiro aqui, exercício. A gente está querendo calcular qual a tubulação nesse caso. A principal. Então, ele vai fornecer o comprimento linear da tubulação principal. Se for um problema mais completo, além da tubulação principal, eu quero a secundária. Aí eu vou especificar o comprimento da tubulação linear principal. Tá?
Então, nesse caso aqui, como eu só quero da tubulação secundária, porque a gente acabou calculando, aqui é a continuação do anterior, tá? A gente já acabou calculando da principal, eu não informei aqui, mas esse é o comprimento linear da secundária. Beleza? Eu vou mandar isso aqui no grupo, porque vocês vão precisar da tabela, então eu vou fornecer a tabela do fabricante para vocês e os dados relativos aos comprimentos em metro, tá? Das singularidades. Tá bem? Pessoal, aí na semana que vem, a gente vai trabalhar com todos os exercícios e atividades, como se fosse uma revisão para a prova mesmo, tá? E para tirar dúvidas, se porventura existirem ao longo dessa primeira parte do semestre. Importante, pessoal, eu recebi poucas respostas da primeira atividade, tá? Então, essa é uma oportunidade para aqueles que não fizeram recuperar a nota, ok? Então, fico no aguardo lá da resolução de vocês. Beleza? Professor. Às 10? É, Vocês querem jantar primeiro, né? com certeza. Então, pessoal, até às 23h30 aí para vocês fazerem. Então, tá bom. Não tem dúvidas, pessoal? Tá certo? Certo? Hoje o Altair não veio na aula? Quieto? Tá quieto. Então tá bom, pessoal. Vou mandar lá no grupo e aguardo ainda hoje a resposta dos senhores. Boa noite. O senhor vai mandar esse slide no grupo também? Mando, já vou mandar. Beleza. Então tá bom. Até mais, pessoal. Falou.